Então, gente, dando continuidade à aula, eu vou trabalhar hoje aqui com esse micro, que é o 4520. Ele é um microcontrolador um pouco mais robusto que aqueles que a gente já está acostumado a trabalhar. Como você percebe isso? Começa aqui com 18F, né? É uma família um pouco mais para frente da 16. Em que sentido? Ela trabalha com instruções com 16 bits, né? Enquanto que anteriormente a gente estava acostumado a ver instruções com 14 bits, né? Isso se refere ao que ao formato de instrução, né? O formato de instrução nos micros da família 16F utilizam 14 bits, né? O opcode e algumas outras configurações a depender do tipo de instrução, né? Levam espaço para endereçar um registro, entre outras coisas, né? Mas aqui a gente tem um micro que já possui uma característica um pouco diferente, né? Ele já tem 16 bits, né? Para formatar uma instrução. Eu estou aqui com o datasheet do 18F4520. Vou mostrar para vocês basicamente algumas características dele. Comecemos por falar justamente das, digamos assim, das vantagens que ele tem com relação a aos que a gente já costuma trabalhar, né? Começando pela uma característica especial que ele já foi estruturado, né? Com arquitetura optimizada para compiladores que trabalham com C, linguagem C, que é no nosso caso, né? Isso aí com certeza significa de alguma maneira que ele vai incrementar o número de instruções que você tem no ISA. Por esse motivo, você aumenta o número de bits, passando a ser 16, e isso obviamente abre uma brecha para você criar novas instruções, né? E obviamente isso vai ajudar também na hora de se compilar em linguagem C, porque a linguagem C vai convertir para a linguagem assembly, né? E vai utilizar aquelas instruções que já são um pouco mais variadas, né? Aqui temos também um outro detalhe importante, que é o fato de ele utilizar um hardware específico para fazer multiplicação, certo? De 8 por 8, de palavras de 8 por 8. Ou seja, aquele processo que a gente inventou lá, que a gente criou lá de fazer multiplicação de 8 por 8, fazendo todo um processo de multiplicação, né, sequencial, agora não é mais necessário ser feito sequencialmente. Existe já uma estrutura, um multiplicador, né, em um circuito lógico sequencial que já está pronto, pré-pronto, por meio de uma arquitetura já desenvolvida no nível lógico. Aí estamos falando do próprio nível lógico da arquitetura, onde você tem um multiplicador, né? Seguramente feito com que com sumadores, né? E com estruturas já definidas para em cada ciclo máquina fazer executar uma multiplicação. Vejamos se isso é realmente o que acontece, mas certamente se já existe uma estrutura para fazer multiplicação, com certeza já deve existir no ISA alguma estrutura, alguma instrução associada a isso, né? Essas seriam como algumas das coisas mais interessantes que te podemos falar com relação ao micro. A ver. Uhum. Bom, então vejamos também outra coisa. Por exemplo, hoje eu vou mostrar esse aqui, o 4520. Ele possui, né, 36, né, 36 canais que podem ser de entrada ou saída, 13 canais para conversão analógica, um módulo PWM, né, um módulo CCP, né, comparação, aquisição e PWM, assim como ele também conta com eh, a ver, deixa eu ver aqui. Estas instruções aqui, ele está falando que possui 16.384 instruções, certo? De uma palavra só, de uma palavra. E o que eu quero ver com vocês, então, na verdade, está vendo com o SEP de instruções. Observem que o SEP de instruções, diferentemente dos que a gente já tem costume, né? Ele acrescenta aqui 8 novas instruções, né? Aqui ele está falando que ele estendeu com 8 novas instruções, né? Essas 8 novas instruções são justamente as que a gente vai ver aqui, né? Observem que aqui tem uma instrução nova, né? Que é
multiplicação, né? Então aqui você multiplica o conteúdo do registro de trabalho com F. Então isso aí é muito bom, porque a multiplicação feita na assembly, como a gente costuma, ela consome um conjunto de ciclo máquina e um tempo. Enquanto que aqui, desde o momento em que você já tem a ISA, de alguma maneira você já está usando um circuito concorrente, ou seja, que ele gasta bem menos tempo. É muito provável que você faça a multiplicação em quase um microsegundo, né? Com isso aqui. Tanto é que aqui ele tem, né, um ciclo máquina. Se a gente trabalha com 4 MHz na frequência de oscilação, pois a gente iria ter com certeza um ciclo máquina equivalente a um microsegundo para fazer uma multiplicação de duas palavras de 8 bits, né? Certamente nele aqui tem várias estruturas para multiplicação com registros e também tem com literais, né? Aqui é uma multiplicação com registro. Vejamos aqui outra estrutura, multiplicação com literal, né? Então também permite, né? Desde que você configure seu literal para 8 bits. E aqui está, né? Palavras, instruções com 16 bits, né? Geralmente no 16 F628, vejamos aqui comparativamente, você utiliza 14 bits, né? Então você aumentou, certo, para 2 bits, né? A sua instrução, né, o comprimento da instrução. Isso certamente permite aumentar também o número de instruções. Isso, querendo ou não, esses 2 bits fazem uma diferença enorme entre a família 16F e o 18F, né? Outra coisa importante que se pode falar ao respeito é a questão da memória. Isso aqui é muito importante porque a memória, a organização da memória desse micro, ela vai dividida em memória de programa e memória de dados, correto? Como a gente sempre viu. E tem uma memória E2PROM que também tem nos outros. Provavelmente em algumas aulas eu vou falar um pouco sobre trabalhar com memória E2PROM. Mas observem que a memória de programa aqui ela está dividida em dois bancos, né? Em duas parcelas, né? E isso aqui vai definir muito bem o que vai acontecer, né, com o seu programa. Outra coisa interessante é que a gente costuma ter um único vetor de interrupções, né? E certamente para a gente ter um único vetor de interrupções, a gente está somente amarrado a esse vetor cada vez que a gente for executar uma interrupção. Só que aqui, na verdade, você conta com dois vetores de interrupção, certo? Ou seja, em outras palavras, você pode dar prioridade a qual vetor de interrupção você quer que seja executado primeiro, caso aconteçam interrupções associadas a eles dois, né, simultaneamente. Então, aqui diz vetor de interrupção com alta prioridade e com baixa prioridade, né? Então já tem uma estrutura de interrupção priorizada, né, a priori, né, na memória. E uma coisa interessante que vi aqui também é a questão dos bits, né, que a gente utiliza para o contador de programa. Então, se o contador de programa utiliza 21 bits, né, a gente pode deduzir que 2 elevado a 21 vai dar o número total, né, de instruções que você tem. E segundo o que a gente viu por aqui numa tabela, ele tem, ou aliás, nessa tabela aqui, você tem uma capacidade total de 16.384 instruções, né? De uma palavra só. E você tem um total de 32.768 bytes, né? Ou seja, isso é exatamente o dobro do que a gente tem aqui. Por quê? Porque lembremos que cada instrução ocupa 16 bits, ou seja, 2 bytes, né? Então, querendo ou não, isso tem uma lógica aqui, esse número com relação a esse. E temos também a memória de dados, 1536, né? Isso tem um pouco a ver com o número de bits que se utiliza para endereçar por acesso direto e indireto ou a memória de dados, que são 12 bits. 2 elevado a 12 é 2041, 4.096, né, se não estou errado, né? Então, isso aí vai dar o número de bits necessários. Aqui você observa que no diagrama de blocos, né, não fuge muito do que a gente já conhece, né? Observem que o contador de programa ele está apontando aqui com 21 bits, né? E temos um outro aqui com 20 bits, né?
mas está associado a o, a pilha, né, que tem 31 bits, né? E aqui temos um pouco essa diferenciação, né? Temos um multiplicador já pré-pronto com dois registros na saída que utiliza o valor de alto, tipo assim, o byte mais significativo e o byte menos significativo, né? Bom, isso falando com relação ao número de vantagens que a gente tem. Voltando aqui para a organização de memória, então vejamos que aqui temos a pilha, né, o que eu estava falando. Você tem uma pilha que você acessa ela, então você, além de nos outros microcontroladores, você não tinha acesso direto à pilha, né? Você sabia que ela existia, você poderia ler a pilha, mas você não tinha uma, digamos assim, um certo poder de configuração do funcionamento dela, de adquirir dados. Então aqui ele oferece isso aqui, ó, um registro apontador de memória, então de pilha, né? E você tem aqui todos esses dados, ó. Você tem 5 bits associados com o endereço que a pilha tem, e isso aqui, certo? Que como a gente vê, é, armazém, está mais associado com o armazenamento, condições de armazenamento da pilha, né? Mas esses aqui são os que vão definir a localização ou a posição, né, dentro da pilha, né? Bom, isso aqui na verdade a gente não vai usar agora nesse momento, mas queria mostrar para vocês também, falando propriamente da organização de memória, da memória de dados. A memória de dados, olha, ela é acessada com, se você analisa aqui, temos 3 por 4 são 12. Temos 12 bits para endereçar cada posição do banco dentro da memória de dados, né? E cada banco é configurado com um nibble, certo? Ou seja, 4 bits, né? E esse nibble vai ser utilizado para endereçar dentro da memória de dados um dos 16 bancos existentes. Observem que aqui vai de 0 a 15, né? E dentro de cada um desses bancos você vai ter endereçamento eh, através de 12 bits, né? Um detalhe importante aí é o fato de você querer ou não utilizar esses últimos 4 bits mais significativos para acessar o banco específico da memória de dados. Observem que daqui para baixo você só tem registros de propósito geral, né? O GPR, né? E nas instruções, que geralmente para nós eram instruções diádicas, né, que só tem dois argumentos, uma coisa que a gente está vendo aqui é que existe muita instrução que recebe mais de dois parâmetros, ou seja, são triádicas. Algumas são triádicas, outras diádicas, né? Isso tem a ver um pouco com o quê? Com o fato de que a gente já tem outras possibilidades. Então aqui, por exemplo, essa instrução aqui, ela faz a soma, né? Faz a soma do que você tem no registro de trabalho com aquilo que você tem no registro F e o resultado você salva na letra D. Bem, salva no registro se D vale 1 e salva no registro de trabalho se for 0. E a letra A vai ser se você quer usar dentro desse endereço os últimos 4 bits para indicar o BSR, ou seja, a posição do banco, né? Então, isso aqui, essa letra A é para isso, né? E é basicamente isso, né? Então é um micro um pouco mais robusto, porque tem mais instruções, certo? Você tem mais armazenamento também, porque você divide até a memória de programa em parcelas, né? E a memória de dados também, né? Então está dividida em bancos, né? Mas são muitos mais bancos, né? Do que a gente costuma ver, 4, 2, aqui a gente vai ter 16 bancos. E uma outra questão é associada com a, os registros que você vai encontrar, o registro de função especial, né? Então vejamos aqui na memória de dados, né? Vejamos aqui os registros e aqui está, né? Então a gente tem muito registro, como vocês podem observar, são uma considerável quantidade, logo você já deduz que esse micro ele tem um potencial forte em termos de módulos, né?
periféricos da CPU. E aí, então, com isso a gente se vira para fazer muitas aplicações. Hoje, a aplicação que eu vou ter aqui é essa. Eu vou utilizar o 18F4520 para se conectar com um display, certo? De cristal líquido, né? E para isso eu vou utilizar um barramento de 4 bits, né? Vou explicar por que 4 e não 8, né? Já que a gente sempre costuma trabalhar com 8. E uma coisa, né, interessante a se falar é que aqui, por exemplo, estamos trabalhando com um display de cristal líquido. Eu vou aumentar aqui, que ele tem 8 bits, né? Ele motiva você, né? Induz a trabalhar com 8 bits. Olha aqui, de 0 a 17. Só que eu aterrei, né, os 4 bits menos significativos e deixei somente os mais significativos como úteis, né, habilitados, e conectei através desse bus aqui, né. Bom, como eu sei que alguns de vocês não estão familiarizados com Proteus, eu vou explicar como se faz isso aqui, né. Inicialmente eu vou querer que D4, estou usando a porta B, né, do micro, então vejamos aqui. Estou utilizando a porta D e D4, D5, D6, D7 vai ser respectivamente D4, D5, D6 e D7 do LCD, né? E para isso eu vou explicar como se faz isso, já que não é muito difícil de ser feito, mas a ideia de utilizar o bus é porque ele evita você ter essas conexões às vezes um pouco incômodas, né, para trabalhar, né? Eu vou tirar aqui também, certo? E como é que eu faço? Então, primeiramente, eu venho aqui, eu crio um bus com essa ferramenta aqui, né? Eu posso até, inclusive, afastar um pouco. Deixa eu faço de novo. A ideia é fazer essa conexão usando aqui, né? Bus, né? Então, eu venho aqui. Perdão, eu outra vez fiz errado aqui. Eu vou colocar essa ferramenta aqui, venho aqui, faço a conexão e boto aqui. Com 2 cliques você termina. E agora eu vou simplesmente com essa ferramenta aqui e vou criando uma conexão desse bus. Faço exatamente isso aqui, ó. Aqui também. Aparentemente é simples, só que aí tem que identificar esse fio aqui vai para qual fio desses aqui. Então, como já falei, o D4 vai com RD4. Então eu vou simplesmente e boto aqui em Wire Label Mode, certo? Eu seleciono aqui esse fio e coloco um nome, né? Vou colocar D4, né? Certo? Então eu venho aqui e coloco a mesma coisa. Nesse fio RD4, né? Vou colocar D4, dando a entender que o RD4 vai se comunicar com esse daqui. E assim por diante, né? Então aqui vou colocar o D5. Aqui vou colocar o D6. Aqui vou colocar o D7. E é só repetir o processo acá também. D5, D6 e D7, certo? Inclusive, se esse bus estiver incomodando um pouco porque ele ficou assim, é somente a gente, bom, tem como apagar isso aqui, né? Colocar você vai aqui na opção Terminals e colocar bus, né? Vai aparecer uma coisa como essa. Eu vou ter que dar uma continuidade nisso aqui. Pronto. Bus.
Ah, não tá saindo aqui. Bom, com isso aqui você se poupa ter esse problema, né, de ligar isso assim. Aqui também faz a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, e vou fazer uma ligação, né? Com isso aqui é simples, né? Só dar dois cliques aqui. Deixa eu... Dois cliques na setinha. E aí você coloca D... Eu vou colocar D4, D7 para ser assim, tá? E aqui... Não. Vou colocar melhor. Vou colocar D4 até 7, né? E aqui, mesma coisa. D4 até 7. E pronto. Dessa maneira, me evito ter essa conexão assim eh, extensa, né, do bus e pronto, né? O que vamos fazer então hoje? Primeiramente, observemos o micro aqui no Proteus, que já dá para ter uma visão funcional dele. Eu vou utilizar esse aqui, são dois pinos que já vou explicar qual é o papel deles. Esses aqui são para dados, né? E esse aqui, na verdade, é utilizado para o Master Clear, né? Mas nesse momento, como vocês podem observar, eu fiz essa conexão aqui, mas essa conexão não vai ser muito importante. Eu vou desabilitar o Master Clear, né? E temos uma outra coisa a se falar com relação ao cristal líquido, né? Ao LCD. Temos um VSS que é para terra, o VDD que é de alimentação e temos um VEE que é uma tensão que ajusta o contraste do LCD. A pergunta é, o que é o LCD no final? É somente uma tela, é cristal líquido? Não, ele é como se fosse um outro microcontrolador que na verdade armazena caracteres, né? E o que você vai fazer, na verdade, é mandar comandos que apontam para a posição onde você tem armazenado cada um dos caracteres que você quer imprimir lá na tela. Então, basicamente, esses 4 bits que eu vou utilizar aqui são só para endereçar esses caracteres. E temos um bit aqui, 3 bits, aliás, tem o RS, que é para indicar ao micro quando, perdão, ao LCD para indicar quando o que eu vou enviar é uma instrução ou é um dado. A outra é o RW, já intuitivamente a gente sabe o que é escrita ou leitura. E o E é de enable, tipo habilitar o LCD. Ele tem datasheet para isso? Tem, mas eu não encontrei, não foi muito fácil para mim achar esse datasheet ultimamente, então eu achei um documento que procurei na internet. Para nós vai ser nosso datasheet, mas eu encontrei ele como fonte já pronta de duas pessoas que tinham trabalhado com ele e está em português, então eu achei apropriado também para vocês. Observem que aqui está o que eu estou dizendo, tem uma instrução RW, um bit, né? É leitura ou escrita, 0 quando for escrita, 1 quando for leitura, e 0 no RS se você vai enviar uma instrução, e 1 se você vai enviar ou ler dados, né? A mesma coisa para instrução, você vai ter um 0 ou um 1, certo? Só que vai ser 1 para escrever uma instrução, perdão, ler uma instrução, e 0 para escrever uma instrução. Aqui tem umas considerações, né? É, aqui particularmente ele já está mostrando, né, que você não vai utilizar os 4 bits, os 8 bits, sino que vai utilizar 4, porque na verdade quando você trabalha com 4, você sempre está trabalhando no fundo com 8. Só que você primeiro envia o nível mais significativo e depois você envia o nível menos significativo, mas todos por esses 4, né? Essa é basicamente a forma como se trabalha quando se trabalha com 4 bits. Os 8 bits, então, em total, mesmo sendo enviados por parcelas, eles representam uma palavra de 8 e aqui está a configuração de cada um deles, né? Então, por exemplo, essa palavra aqui significa o que limpa o display, né? Então, essa aqui limpa o display e manda o cursor para a primeira posição na primeira linha, né? O cursor que vai ficar na tela. Esse display que a gente tem aqui é um display de duas
linhas por 16 colunas, ou seja que eu vou ter um espaço para colocar 16 caracteres, um adjacente ao outro, até chegar na posição 15, né? De 0 a 15. E tem duas linhas, né? Linha 0 e linha 1, né? Então é uma matriz de 2 por 16, né? Aí com isso a gente já pode vir aqui de novo no datasheet e observar que o LCD então ele utiliza alguns comandos específicos como instrução, né? E você tem que escrevê-los para ele saber o que você vai fazer na sequência, né? Então, por exemplo, se eu quero limpar o display, eu tenho que colocar, vou colocar isso aqui assim. Eu vou colocar isso aqui. RS em 0 significa que você vai fazer o quê? Vai enviar uma instrução, observem aqui na tabela, né? Lembrando, 0 é instrução, certo? 0 é instrução, 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 instrução. Tudo isso aqui é instrução menos esse aqui, que é dado, certo? E é leitura, né? Então, vamos ver esses casos aqui. Então, aqui é instrução. Que instrução eu estou mandando? Então, e a priori estou escrevendo, né? Estou escrevendo uma instrução que significa o quê? Limpe tudo que tiver no display e mande ele, o cursor para a primeira linha na primeira coluna. Pronto. Aqui outra vez, estou escrevendo uma instrução que significa que retorne o cursor para a primeira coluna da primeira linha e retorne a mensagem previamente deslocada à sua posição original. Aqui temos umas relações de tempo, né? Tipo, quanto custa em tempo computacional a execução disso? Então, 1.6 milissegundos, né? E por aí vai, né? Então, a gente vai observando, fica o modo de funcionamento, fixa o modo de funcionamento, tipo, se o cursor vai se deslocar para a direita ou para a esquerda, e por aí vai, né? O controle do display, tipo, se o cursor vai piscar ou não, liga ou desliga o display, liga ou desliga o cursor, né? Desloca o cursor ou mensagem, desloca o cursor ou a mensagem para a direita ou para a esquerda. Então, tudo vai depender disso. Observe que aqui já ele coloca cursor e RD para onde ele vai se deslocar, né? É, que mais? Temos aqui, fixa o modo de utilização do módulo do LCD, né? Se vai ser comunicação via 8 bits, isso é importantíssimo, porque justamente o que eu vou fazer hoje, eu não vou utilizar 8 bits, vou utilizar só 4 bits, por isso é que estou só utilizando 4 bits, os mais significativos do LCD, para se comunicar com 4 bits da porta RD, a porta D do 18F4520, né? Então, isso aqui é o diferencial que vamos fazer hoje. Não vamos utilizar 8, sino 4. Mas quando ele define isso, então o micro ele já fica preparado para estabelecer uma comunicação de dois pacotes. Primeiro pacote, nível mais significativo. Segundo pacote, nível menos significativo. E por aí vai. Então, número de linhas, né? Quantas linhas vou utilizar? Uma ou duas? No meu caso, eu tenho duas linhas. Eu posso escolher em só usar uma ou duas, né? Vou utilizar as duas, eu acho, né? Matriz do caractere, né? Então, se 5 por 7, 5 por 10, né? Ou seja, na matriz do caractere está falando quantos pontinhos vão representar cada caractere, 5 por 7 ou 5 por 10, né? No caso, a gente vai utilizar 5 por 7, né? Mas a gente vai ver lá como que funciona isso. E essa instrução deve ser ativada durante a inicialização. Isso é uma recomendação do fabricante, embora isso aqui seja um documento particular, mas o fabricante sempre exige que você faça isso aqui tudo inicialmente, ou seja, que no fluxograma da sua aplicação, isso é primeiro, depois vem isso, depois vem isso, depois isso aqui. E por aí vai, né? Até que a gente chega aqui, onde diz posiciona no endereço da CGRAM, que na verdade é a memória lá interna, onde você tem os dados, né? E, e você envia, né, algumas, digamos assim, alguns dados que representam posição dentro da memória do caractere que você quer, né? Então, desse jeito, é mais ou menos que se trabalha com o LCD. E quando chegamos a essa opção aqui, a gente já não está mais escrevendo, senão lendo. Então, aqui, por exemplo, eu estou lendo o que? Um dado que eu tenho lá no só que aqui já não é mais, aqui continua sendo instrução, mas eu vou ler a instrução, ou seja, eu vou ler aquele dado que eu tenho no LCD, né?
Hum, a ver, é isso mesmo. Aqui particularmente estamos lendo também um dado que está na CRAM, né? Por aí vai, né? Tum, tum, tum. Deixa eu só conferir uma coisa com a tabela. 0 é escrita, né? Isso. E 1 é leitura, exatamente. Então, quando você tem 1 aqui, aí que é leitura, leitura e leitura. Eu sugiro que vocês dêem uma pesquisa no datasheet desse aqui, o LM016L, que é a referência do LCD que vamos utilizar hoje. Aqui está um resumo, né, que eu achei interessante, mas bom, acho que com o que já expliquei está claro lá. E posteriormente, então, a gente vai se focar em quê? Em escrever instruções para inicializar. Posteriormente, a gente vai se focar em escrever um dado de tal maneira que apareça lá, né? E pedir para que ele coloque, imprima os caracteres associados àqueles dados que a gente vai enviar, né? Bom, isso seria inicialmente, então a gente vai precisar que 2 bits, um para RS, dizer se é instrução ou se é dados, e um outro bit que vamos utilizar aqui, que é para habilitar, né? Habilitar o display. Tem um outro detalhe aqui, vocês estão observando que o R aqui está em zero, né? Ou seja, que eu estou sempre escrevendo, né? De acordo com a nomenclatura, se eu coloco o RW em zero, eu estou constantemente escrevendo, né? Então, o meu display nunca vai me permitir ler absolutamente nada, porque eu estou simplesmente escrevendo o quê? Instruções e escrevendo dados, né? Então, vejamos de novo essa tabelinha aqui. Perdão, cadê? Aqui, né? Como vocês veem, se eu boto ele em zero, sempre eu vou estar escrevendo. Então eu só tenho duas opções, ou escrever dados ou escrever instruções. Certamente na inicialização eu vou escrever várias coisas, né, para definir todas as características do funcionamento da impressão, já seja o cursor, número de linhas, quantos pontos vão representar um caractere, se o cursor se movimenta para a direita ou para a esquerda, se eu vou habilitar ou não o display, se eu vou habilitar ou não o cursor, tudo isso se configura aqui, né? Nessas palavras aqui, né? E o mais importante é que se eu vou utilizar 4 ou 8 bits para me comunicar, certo? Com o LCD. Então, sempre eu vou estar escrevendo. Então, e quando eu quiser enviar um dado, com certeza estou escrevendo na memória CRAM, ou seja, a memória onde eu tenho os dados. Pronto, feito isso, então vejamos somente uma outra tabelinha que eu encontrei aqui que é interessante, que tem a ver com considerações elétricas de funcionamento, né, do LCD. Aí vocês têm que o LCD particularmente, ele tem um pino para terra, ou ground, né, o zero potencial elétrico, e tem outro que é de 5 volts, compatível com o mesmo potencial elétrico TTL do PIC, né. E temos para aqui, então, com certeza, temos a tensão de contraste, que é o pino 3, vejamos aqui o pino 3, aqui está o VEE. E temos também esse pino aqui que habilita ou desabilita o que? O micro do LCD. Então, obviamente, a gente vai habilitar ele. Zero desabilitado, de 1 para 0, habilita o 1, né? No caso da gente, observemos que ele está em um ponto aqui, conectado com quem? Com, está conectado com, eu vou fazer algo melhor aqui, porque ele está conectado com o pino RD3 22 externo do DPI do micro, né? Ou seja, que eu vou ter que habilitar ele através de uma transição de subida, né? Como ele está me indicando aqui no próprio documento, né, que estou relatando as especificações, ele diz que você coloca um número 1, você habilita ele constantemente, ou uma transição de 0 para 1, né? Aqui, ó. Perdão, de 1 para 0, né? Então, uma transição de descida nesse caso, né? Mas aí já são coisas estipuladas pelo fabricante, né? Então, o que a gente vai fazer agora é criar um programa
que me permita, né, trabalhar com isso. E vamos ver se realmente isso funciona aqui tudo, né? Bom, então inicialmente eu vou aqui no micro C, vou criar um novo projeto, né? Já estou aqui com o, vamos ver aqui, o DC9C, né? DC9C, isso mesmo. 4 MHz de novo, e vou utilizar também o mesmo oscilador cristal de quartzo, né? Pronto. Não, não, não. Eu botei B e C. Isso. Pronto. Incluir todas as bibliotecas. E agora o que a gente vai fazer é configurar a palavra de configuração desse aqui. A palavra de configuração desse micro, diferentemente dos que a gente já vem trabalhando, ela é um pouco mais extensa. Por quê? Porque ela oferece uma variedade ainda maior, né, de possibilidades em termos de oscilador e alguns outras considerações. Então, para entender melhor isso, vamos aqui no Special Features, né, que onde ele fala, né, realmente essa questão, né, e observemos que ele tem várias coisas a ser levadas em consideração, inclusive várias palavras de configuração que vão depender do que você quer. Observe que, inclusive, você tem uma configuração do Watchdog Timer que é um pouco diferente, né? E nesse caso, por exemplo, a gente tem uma configuração, é, quase um registro inteiro, quase falando, né? Quase porque tem somente 2 bits que não se usam para configurar o oscilador, mas tem uma parte de 4 bits, ou seja, 16 possibilidades, quase 16 possibilidades de você configurar um oscilador para esse micro, né? Se a gente for utilizar o XTEST, ou selecionar isso aqui, mas observem que ele também oferece um oscilador interno que você pode utilizar para gerar oscilação e enviar para fora, ou gerar oscilação e utilizar para ele mesmo, né? Então, isso já é interessante também, e tem inclusive um PLL, né? É um controle de fase, né? Também é bem interessante isso, tem também para algumas aplicações, sobretudo onde a gente não quer que um defasamento termine prejudicando em algumas coisas. Então, tem muitas coisas aqui, né? Tem isso, tem outra parte aqui da configuração que para também, olha, só uma parte de um registro somente para o Brown Out Reset, né? Que é aquela técnica de resetar quando tem alguma anomalia, né? Só que aqui ele não somente reseta, né? Ele também pode resetar ou desabilitar em modo sleep, né? Que é uma instrução, vai depender de uma instrução do ISA, né? Onde você, a depender da execução dela, pode garantir que seu microprocessador entre em modo de dormência, né? Em modo sleep mesmo. E aí você não seja afetado por alguma anomalia ou algum tipo de instrução que você com certeza programou para não ser afetada naquele momento. Acontece muito com a utilização de conversores AD, por exemplo, né? Aí isso também pode ser interessante. E enfim, bom, então como sabemos disso, então aqui a gente vai para o microsem, salva aqui, né? E vai aqui na configuração. Quando a gente abrir aqui a palavra de configuração, você já logo vai ver que, ó, tem um bocado de bits para configurar. E aqui estão todos os registros que aparecem lá no datasheet, né? Então, olhe, hoje, como é simplesmente o que a gente vai fazer é comunicar-se com o LCD, eu vou deixar tudo desabilitado aqui. Eu vou habilitar o Brown All Reset, não, vou desabilitar, mas tem o Power Up Timer que eu vou habilitar. E daí para lá, mínimas configurações para o Brown All Reset de tensão, né? Que tem, essa aqui é uma nova vertente da metodologia Brown All Reset, né? Não é de resetar computacionalmente, sino é reset de tensão, ou seja, você, como se você cortasse a tensão e voltasse a tensão, certo? Isso aí também pode ser interessante. Vou desabilitar tudo demais e pronto, né? 4 MHz, ok. E então eu vou mostrar aqui, tem uma biblioteca especial do próprio compilador, né, do microC, onde você configura esses pinos. Quais são esses pinos? O RS, que habilita instrução ou dados, o Enable, que habilita, evidentemente, o micro, né, do LCD. E observem que aquele RW de leitura escrita eu não vou utilizar.
Por quê? Porque eu já coloquei aqui diretamente em escrita. Então, o que que eu vou fazer hoje? Somente escrever. Vou fazer com que o micro se comunique com o micro do LSD e imprima aquilo que eu quero, né? Então, para isso, eu vou utilizar inicialmente um tipo de dado, certo? Que é o SBit, né? Porque eu vou criar um SBit, mas esse SBit eu vou definir como global no corpo do meu algoritmo, né? Vou colocar esse bit, né? Esse bit, meu Deus, vou colocar aqui, a ver, vou colocar aqui esse bit, né? Salvar aqui, salvar, salvar, pronto. Eu vou colocar LCD, vou definir como LCD-RS, seguindo muito parecido com o que tem aqui nas instruções do compilador, certo? Só que não vou fazer isso, né? Eu vou fazer pouco a pouco para ficar mais claro. LCD-RS e vou dizer associe ao esse bit LCD-RS, que é um bit, um pino específico ou uma porta. Eu vou colocar, vamos ver qual é a porta que a gente definiu, o R2. Então a gente vai aqui e utiliza a mesma nomenclatura, RD2 underline bit e ponto e vírgula porque estou definindo um tipo de dado, né? A mesma coisa faço com o enable, né? Que vai ser en, né? Vou colocar en, mas esses nomes sou eu que estou colocando, né? Então você pode colocar alguma outra coisa lá, RB, RD3, só que eu quero guardar concordância com a nomenclatura que temos aqui no Proteus, né? RS e enable, né? Da mesma coisa vou utilizar. Que mais, que mais? Então aqui o enable ele está indo para o pino RD3, então está aí, RD3, pronto. E temos quatro bits mais significativos que estão ligados à porta D, o RD4, RD5, RD6 e RD7, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Então aqui vai ser LCD D4, que vai para o RD4, né? Aqui RD5, 6 e 7. E aqui eu vou colocar o D5, o D6 e o D7. Pronto. E feito isso, a gente já tem definido um tipo de dado, né, esse bit, né, que lembremos que é um tipo de dado específico desse compilador orientado a microcontroladores, né. Aí depois a gente vai fazer o quê? Vai definir a direção também dos dos dados, né? Então, por exemplo, o LSDRS, eles têm que ser definido por quem? Pelo 3D 2 bits, né? Então, a gente precisa definir isso. Por quê? Porque como a gente vai utilizar eles para entrar ou para sair, em algum momento o próprio programa da linguagem C vai utilizar isso, né? Vai utilizar esses registros para em um momento tornar ele saída e em outro momento entrada. Então já tem que estar prontos, né? Então para isso eu vou criar esse método está aqui, ó. Aliás, eu vou simplesmente reaproveitar isso aqui, ó. Tá vendo? Essa declaração aqui toda, né? Só que no meu caso começa em D2, né? E termina em D7. Vamos ver. Então eu faço isso aqui. O que que eu estou vendo aqui então, gente? A direção desse aqui está definida por 3D2, esse aqui por 3D3, D2, D3, né? Aqui D4, aqui D5, aqui D6 e aqui D7. Pronto, então feito isso, já temos tudo pronto para iniciar o algoritmo que vai se encarregar de fazer essa comunicação. Só que aí vamos ver essa parte aqui do compilador.
Essa biblioteca, o LCD Library, né, ele fala um pouco sobre algumas das funções que você tem, e essas funções são LCD init. O que que faz essa função? Então aqui, olha, ele explica claramente, ó. Ele diz o que que faz cada um e que você tem que defini-los, né? Então você tem que obrigatoriamente criar isso. Por isso, a nomenclatura que eu tenho lá é quase a mesma. Por quê? Essa biblioteca que tem essas funções, ela a priori vai utilizar essas variáveis aqui com esses nomes. Então tem que ser criados por isso, né? Como bits, né? E depois você vai encontrar a direção também definida da maneira que a gente fez. E posteriormente tem que definir isso aqui, ó. Define e depois chama ela. O que que ela faz então, na verdade? O LCD init, ele se encarrega de configurar tudo aquilo do módulo LCD. E que seria a configuração do LCD? Foi aquilo que eu mostrei anteriormente na tabela, né? Se eu quero que o cursor comece na primeira linha, na primeira coluna, se eu quero que o cursor apareça ou desapareça, se eu quero que o cursor se movimente para a direita, para a esquerda, se eu quero trabalhar com um barramento de 4 ou 8 bits, tudo isso está justamente aqui, né? Então, o que que eu faço aqui? Simplesmente chamo essa função, né? Então, vou chamar ela aqui, ó. Vou colocar lcd init e ponto e vírgula, certo? E depois eu crio um while, um loop infinito, e dentro do loop eu vou fazer o quê? Eu quero que ele inicialmente imprima alguma coisa, né? Então eu vou criar um método chamado imprimir, tá? Então se eu criei um método, eu vou ter que declarar ele antes da função main, né? Void imprimir, e depois eu venho aqui fora do main, é claro, e esse e escrevo, né, o conteúdo do método da função imprimir, né? Lembrando que a linguagem C é estruturada e isso favorece muito na hora de fazer esse tipo de implementações, né? Bom, e agora, então nessa função imprimir eu faço o quê? Eu vou imprimir alguma coisa, eu quero imprimir uma palavra na primeira linha e na segunda linha, usando alguns caracteres. E eu quero que cada vez que ele imprima, ele tire o cursor, né? O cursor, então vejamos aqui, tem uma outra função pronta para isso. Vejamos se está por aqui, lcd-cmd, certo? Esse aqui é enviar um comando, né? Esse comando não é mais do que uma instrução. Então, quais são as instruções disponíveis? Então, está aqui, ó. Movimento o cursor para a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quando o LCD tiver todas essas linhas, né? No caso da gente, só podemos utilizar essas duas primeiras, porque o LCD só tem duas, né? E pronto, né? Então, eu quero que ele tire o cursor da tela, né? Isso seria essa função aqui, turn off cursor, né? Então, eu vou utilizar lcd cursor off e com isso eu tiro, né? Então, seria como uma constante do tipo char, né? Sem sinal. E aí, então, eu venho aqui e coloco justamente isso, né? lcd cmd e coloco isso aqui e ponto e vírgula, né? Respeitando a mesma nomenclatura com o mesmo estilo e tudo, né? E se coloca LCD-CMD. Vejamos aqui de novo, LCD-CMD, que é isso aqui, né? LCD-CMD. E precisa de um argumento do tipo char, né? Como falei. Então, pronto, aqui já está. O que que eu quero imprimir, né? Seria inicialmente o que que eu quero imprimir, né? Então, vamos primeiro ter uma instrução chamada LCD CHR, que significa o quê? Envia um caractere, ele precisa de três argumentos. Dois números para indicar posição da linha e posição da coluna. Então, eu vou colocar um 4 e depois o caractere que eu quero. Então, eu vou mandar o caractere H, certo? Ah, pronto. Então, aí ele imprimiu um caractere. Depois eu posso ir para LCD, CHR, e quero que agora ele imprima na segunda linha, na coluna 3, a letra E. Vamos ver. Ah, ponto e vírgula, é claro. Vou compilar aqui.
Pronto. É somente agora ir aqui, escolher o algoritmo, .ets. Ok. Damos play, vamos ver se ele imprime. Espera aí. Pronto, então está aí a letra H e a letra E, certo? Bom, já viram que é bem simples, né? Não estou fazendo muita coisa aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Só para finalizar essa demonstração aí. Eu vou utilizar uma outra instrução que é lcd chr underline cp. cp de current position, né? Então, a posição atual é qual? É 1, 4. Eu posso seguir na posição adjacente. Então, a adjacente é 4 mais 1, que é 5. Então, é current position, é isso. Então, eu não preciso mais enviar nenhuma indicação cartesiana de posição, né? Eu somente vou enviar o quê? O caractere. Com essa instrução aqui, você só manda o caractere que ele vai na sequência, né? Acompanha a letra anterior. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, colocar aqui hello. E aqui eu vou colocar também, ó, sem precisar utilizar coordenadas, eu já mando isto que eu sei que ele vai escrever na sequência do primeiro char que você colocou, né? Porque a diferença é a current position, né? Então eu vou colocar aqui eng 4 20, só para finalizar, chr cp 21 e pronto. Compilamos. Executamos aqui. Aí está. Então, é simplesmente isso. Se eu quisesse deslocar isso aí, então eu poderia simplesmente modificar a posição inicial, né? E por aí vai, né, gente? Então, essa seria uma ideia, né? Como foi feito isto. Mas dá para fazer mais coisa? Dá. Dá para interagir com botões? Dá. Então, essa é justamente a motivação que eu vou deixar para vocês hoje. Inclusive, eu vou fechar aqui isso aqui. E eu vou mostrar o problema já feito. Vocês vão estudar ele e vão ver como se trabalha com micros, com LCD e com interação, né, externa por meio de botões, né? E isso é justamente o que eu quero mostrar para vocês na última demonstração que já está feita, mas eu vou deixar para vocês somente analisarem com cuidado, né? Que é justamente essa aqui, né? Aqui, por exemplo, você já tem o mesmo princípio, né? Somente que agora eu vou isso. Não sei se dá para ver aí, mas a ideia é ok. Eu tenho dois botões, tenho o mesmo display, né? O mesmo micro, certo? Só que agora vocês vão ter o que? Vão ter um botão para avançar e outro para recuar. Quando eu digito avanço, eu vou para outra opção, ou outra opção aqui, volts, e depois eu voltar para o mesmo. O mesmo com isso, se eu volto para trás, né? Se eu vou para trás, perdão, eu vou observar esse comportamento, né? Então, na verdade, é bem interessante trabalhar com isso. Vocês podem criar seus próprios, né? Seus próprios métodos, né? De configuração, né? Vocês podem colocar aqui um, um potenciômetro, né? Interativo para vocês verem como realmente muda, né? A, a parte o contraste, né, da tela vai ficando mais escuro, né? E é basicamente isso. Então eu deixo isso aqui para que vocês vejam. Já estou deixando na pasta, né, o algoritmo pronto, né?
e vocês somente vão estudar ele e ver o que foi feito além do que eu já fiz na aula de hoje para garantir que ele possa interagir com esses dois botões aqui, tá certo? Então, obrigado e até mais.